Distanásia: quais são os limites da obstinação terapêutica? Raquel Vegue Moreira, Vivian Boechat Cabral Carvalho, Jonas dos Santos Silva e Carolina Diniz Cunha. Considerações iniciais. A expressão distanásia tem origem grega, ao derivar do prefixo dis que significa afastamento e thanatos que quer dizer morte. Também conhecida pela expressão obstinação terapêutica, a distanásia se caracteriza pela prática do prolongamento artificial e desnecessário da vida de um paciente em estágio terminal de doença irreversível que figura em uma situação clínica irreversível e incurável, postergando-se o processo de morte, ao utilizar de todos os meios possíveis, resultando em mais dias de sofrimento e dor. A evolução das tecnologias médicas promoveu inúmeros benefícios aos seres humanos, mas também gerou, em algumas situações, sofrimento para o enfermo, afetando sua dignidade na medida em que as intervenções passam a ser excessivas e o organismo do paciente já não mais responde aos tratamentos. Assim, a questão da morte digna é tema de inúmeros debates, tendo em vista que o princípio da dignidade da pessoa humana é fundamento do ordenamento jurídico brasileiro, constituindo-se em axioma deste Estado democrático de direito. Destarte, a vida precisa ser defendida em todo o arco da existência, mas não a qualquer preço, de forma que a dignidade de seu titular deve ser sempre observada e respeitada. Desse modo, assim como o homem tem direito à vida digna, tem também direito à morte igualmente digna. Nesse sentido, o princípio da dignidade da pessoa humana associa-se ao princípio da autonomia da vontade, no sentido de que o paciente tenha direito de manifestar sua vontade sobre as condições em que deve morrer e os tratamentos aos quais deseja submeter-se, desde que esteja em condições para tal. Nesse cenário, o presente artigo objetiva analisar a prática da distanásia, com enfoque no direito de vida e morte dignas, à luz da Constituição Federal, CF/88, levando-se em consideração sempre os princípios fundamentais inerentes a todo ser humano, principalmente o da dignidade da pessoa humana. Vale-se de pesquisa bibliográfica em aporte teórico de estudiosos do tema como Alexandre de Moraes, 2013, Cabral, Muniz e Carvalho, 2015, Farias e Rosenwald, 2017, Léo Pessini, 2007, Luciana Dadalto, 2017, Luciana Russo, 2009, Luiz Roberto Barroso, 2010, Renato Sertan, 2005, entre outros. Igualmente, serão analisadas fontes primárias tais como dispositivos legais vigentes e de relevância, bem como as resoluções do Conselho Federal de Medicina afetas ao tema. A vida digna como direito fundamental do ser humano. A vida é um dos direitos fundamentais garantidos pela Lei Maior, visto que o Constituinte de 1988 a reconheceu e estabeleceu, expressamente. Tutelada pela Constituição Federal, CF/88, como um direito garantido a todos indistintamente independente de sexo, cor, posição social, seu artigo 5º, caput, estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Assim, o ordenamento constitucional brasileiro assegura o direito à vida que, conforme ensina Moraes, 2013, p. 87, é o pré-requisito à existência e exercício de todos os demais.
A lei maior não comanda uma arbitrária obrigação de viver, mas a defesa imperativa de uma existência fundada na dignidade da pessoa humana. O direito à vida, consoante Barroso, 2010, tem tamanha importância por ser primordial a qualquer pessoa, sendo garantido pela Constituição Federal e em tratados internacionais e normas infraconstitucionais. Todos possuem direito à vida digna, sendo este um fato que move a sociedade. Nessa perspectiva, o direito à vida representa uma das principais diretrizes, elencados no texto da Constituição. Sua importância é de clareza solar no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que a vida é um direito natural, tendo em vista que nasce com o ser humano. Por representar um direito fundamental, o Estado e a sociedade não podem se escusarem de respeitá-lo. De acordo com Russo, 2009, p. 91, o direito à vida é o bem mais relevante de todo ser humano e a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil e não há dignidade sem vida. Em consonância, Moraes, 2005, p. 30, explica que o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos. Nesta linha de intelecção, o direito à vida consiste não só no direito de permanecer vivo, como também o de se ter uma vida digna. Uma vez que o direito à vida é condição para a dignidade, se esta é negada, o sujeito fica desprovido de dignidade, devendo-se preservar a vida e a dignidade. Barroso, 2010, de forma umbilicalmente interligadas. Dessa forma, o direito à vida pode ser considerado como um dos mais importantes, sendo o alicerce dos direitos resguardados ao ser humano no direito brasileiro. Para Moraes, 2013, o direito humano fundamental à vida não se restringe somente à vida, mas a um direito de condição de vida coerente com a situação humana, englobando assim direito à alimentação, à assistência médico-odontológica, educação, cultura, lazer, vestuário e outras condições vitais. Nessa perspectiva, é dever do Estado garantir esse direito de forma que respeite os fundamentos da República como o da cidadania, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, assim como o da dignidade da pessoa humana, além da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, visando garantir o desenvolvimento nacional, erradicando-se a pobreza e a marginalização. Conforme Lopes, Lima e Santoro, 2011, a proteção à vida garantida pela Constituição vai além da biológica, em razão de que abarca uma vida digna, ao implicar garantia dos direitos fundamentais, e trazer tanto os direitos básicos de sobrevivência como os vinculados ao bem-estar psíquico e social. Ademais, a legislação infraconstitucional regulamenta e garante a efetividade desse direito, abrangendo o direito à inviolabilidade. Essa dignidade humana, consoante Afonso da Silva, 2002, é uma ordem jurídica brasileira em que a pessoa humana é valorizada, no sentido de estabelecer o dever de abstenção de condutas negativas e de firmar condutas positivas tendentes a efetivar e proteger a pessoa humana. Dessa forma, é dever do Estado respeitar, proteger e promover as circunstâncias que proporcionem vida com dignidade. Observa-se, então, que o direito à vida digna deveria predominar sobre qualquer direito, em razão de ser inerente à essência do homem e ser base do percurso humano, devendo-se respeitar a Constituição Federal, por estar acima de todo o tecido normativo, juntamente com os seus princípios fundamentais.
Conforme manifesta Pedro Lenza, 2008, p. 95, o direito à vida, previsto de forma genérica no art. 5º, caput, abrange tanto o direito de não ser morto, privado da vida, portanto o direito de continuar vivo, como também o direito de ter uma vida digna. Deve-se buscar, então, sempre proteger e resguardar aquele que está tendo seu direito à vida ameaçado ou afetado. A vida digna informa a noção de qualidade de vida ao ser humano com todas as particularidades inerentes a esse conceito. Da mesma forma que se trata de vida digna, deve-se pensar também no direito que o ser humano possui de ter uma morte digna. Desde a antiguidade a morte sempre foi vista como um tabu, pois uma considerável parte das pessoas não gosta de abordar esse assunto. Mas em busca pela concretização da morte digna, deve-se respeitar a liberdade do paciente, ou seja, sua autonomia a respeito do exercício de escolhas livres e conscientes. Noção de morte digna, respeito ao direito do enfermo. A morte humana nunca foi uma questão de fácil enfrentamento. Norbert Elias explica que essa realidade se deve ao fato de ser o homem o único ser vivente que tem consciência de que um dia irá morrer, por isso, a morte constitui um problema só para os seres humanos. Elias, 2001, p. 10. Comenta ainda o referido autor que embora os seres humanos compartilhem o nascimento, a doença, a juventude, a maturidade, a velhice e a morte com os animais, apenas eles, dentre todos os vivos sabem que morrerão, apenas eles podem prever seu próprio fim, estando cientes de que pode ocorrer a qualquer momento. Elias, 2001, p. 10. A finitude humana consiste em um dilema de necessário enfrentamento, que segundo Nunes, 2017, p. 05, ainda é um tabu na generalidade das sociedades civilizadas, pelo que os médicos e outros profissionais de saúde não estão devidamente preparados para lidar com o fenômeno da inevitabilidade da morte. Por essa razão, é essencial abordar esta problemática sem qualquer reserva de natureza intelectual e com o objetivo último de proporcionar à pessoa, em fase de terminalidade da doença, paz interior e dignidade pessoal. Como já observado, trazer uma ideia de morte digna perpassa, antes de tudo, por uma noção de vida digna encampada pelo princípio maior da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é norteador dos valores a serem perseguidos pelo ordenamento jurídico, inspirando todos os demais direitos fundamentais, colocando a pessoa humana como um sujeito de direitos e buscando então a sua proteção. Atender aos parâmetros da dignidade da pessoa humana não é uma mera discricionariedade do legislador ou até mesmo do profissional da medicina, mas trata-se de uma imposição de cunho jurídico e filosófico, frutos de uma evolução histórica. Nesse sentido, Barroso e Martel, 2010, p. 20, orientam que o direito de todos e de cada um a uma vida digna é a grande causa da humanidade, a principal energia que move o processo civilizatório. O Estado, como garantidor da dignidade da pessoa humana, deve trabalhar em meios que garantam a seus indivíduos aquilo que seria o pilar de sua dignidade: direito à vida, direito à saúde, à honra, à liberdade, entre outros, explica Donizete, 2012. Ao visitar o campo dos direitos e sua positivação, encontram-se garantias que almejam sempre colocar o sujeito como legitimado desta vida digna e, portanto, de uma morte digna. Por isso, se o início da vida é cercado de cuidados que tendem a oferecer as condições necessárias para um nascimento e vida dignos,
também na morte é preciso amenizar a dor e o sofrimento. Assim, o conflito entre seguir adiante e tentar mais um pouco, por meio de tratamentos terapêuticos, ou conduzir o paciente por meio de cuidados paliativos, visitará questões filosóficas e religiosas e que devem sempre caminhar para a humanização desse sofrimento. Nos ensinamentos de Drene Pessini, 2005, p. 129, a arte médica deve contribuir sempre para esse processo de humanização, levando-se em consideração que a concentração na cura de partes doentes oculta as necessidades da pessoa como um todo, especialmente os de cuidados, companhia e alívio da dor e do sofrimento. Necessário então afastar o paciente da aplicação de métodos extremos, excessivos e sem qualquer objetivo humanístico, que não vais algum benefício ao enfermo, sendo a obstinação terapêutica uma dessas formas de intervenção. Sertan, 2005, p. 15, baseando-se em Maria Helena Diniz, salienta que a medicina deve ter a singeleza e não a teimosa mania de tentar transpor o invencível, devendo acalentar o que sofre ao final da vida. Essa preocupação crescente e constante deve garantir ao indivíduo condições, seja de viver dignamente e de morrer dignamente. Assim, o enfermo não deve ser submetido a um prolongamento mecânico e desumano, uma vez que já não é possível reverter aquele quadro de morte e lhe restituir uma vida com dignidade. Nessa perspectiva, Cabral, Muniz e Carvalho, 2015, lecionam que determinadas atitudes distanásicas com o objetivo de reanimar ou de intubar após uma parada cardiorrespiratória são práticas ainda concebidas pela medicina como naturais e ordinárias na busca de salvar a vida a qualquer custo, sem refletir na qualidade de vida do enfermo e nem em suas próprias condições de sobrevida. É notório que a descoberta de novas técnicas e medicamentos possibilitou levar o paciente e sua doença a um patamar inimaginável, há algumas décadas. Nessa perspectiva de avanços da medicina e diante da precariedade de normas legais acerca do tema, é inevitável visitar questões de ordem filosóficas, éticas e religiosas que regem a morte. Delimitar até que ponto se deve manter a vida, quais técnicas utilizar, quais direitos e princípios ponderar é uma das tarefas mais árduas, nesse processo de despedida ou de manutenção de uma suposta esperança. A dignidade, portanto, será então o caminho para se preservar essa vida que agora se encontra no processo de morte, ministrando a medicina paliativa a esse paciente que afasta os excessos da obstinação terapêutica, conforme ensina Léo Pessini sobre o conceito de cuidado paliativo, confortar com a palium, que significa manta ou coberta, Pessini, 2007, p. 208. Assim, quando a causa da enfermidade não pode ser curada, os sintomas são tapados ou cobertos, amenizados com tratamentos específicos que visam minimizar a dor e o sofrimento, como por exemplo com analgésicos. Logo, considerar esse enfermo como alguém dotado de dignidade, nos permite também vislumbrá-lo como sujeito de direitos, incluindo o de morrer com dignidade. Distanásia à luz da bioética e do CFM. A distanásia é o processo pelo qual se prolonga o processo de morte valendo-se de meios artificiais e, quase sempre, traumáticos e desproporcionais. Trata-se da obstinação terapêutica, que, com o desenvolvimento da medicina, novas técnicas foram adotadas no tratamento do enfermo, que se torna um mero espectador de sua própria morte, visitando a dor física e espiritual, tendo como consequência a ênfase de prolongar ao máximo a vida do paciente.
O excesso terapêutico se configura no momento em que o médico, muitas vezes estimulado pela família do paciente, adota procedimentos que em nada beneficiam a pessoa em fase terminal e que prolonga inútil e sofridamente o processo do morrer, procurando distanciar a morte. Pecini, 2004, p. 252. Há, por assim dizer, uma busca insensata pela imortalidade humana. Marreiro, 2014, p. 47. A dificuldade em aceitar a finitude da vida, a busca desenfreada por adiamento da morte, como se fosse possível promover a imortalidade humana, fomenta a obstinação terapêutica. Movidos pela ânsia de salvar a vida a qualquer custo, família e médicos intervêm com tratamentos fúteis cujos resultados estão aquém da expectativa de uma vida normal, de uma existência qualitativa. À vista disso, Elizabeth Kubler-Ross, 2012, norte-americana que realizou estudos com pessoas em fase terminal de uma doença, conclui que o processo de morte nas instituições hospitalares é frio e desumano, pois as unidades de terapia intensiva, UTIs, transformaram-se em lugares impessoais, transformando os doentes em simples objetos. Na mesma perspectiva lógica, Moller aduz a dificuldade de enfrentar a finitude humana, aliada aos crescentes avanços tecnológicos no âmbito das ciências da saúde, que propiciam tantos e tão variados tipos de intervenções, procedimentos e tratamentos, resulta em nossos dias numa tendência à prática da obstinação terapêutica, de modo a evitar ou adiar a morte, nossa grande inimiga, ao máximo. Moller, 2012, p. 24. A distanásia em debate aponta para a necessidade de normatização dessa questão. Na seara do direito constitucional, parte-se do disposto no art. 5. Graus, terceira, da Constituição Federal, cf/88, ao determinar que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, evidencia-se a distanásia como uma conduta que se amolda a esses conceitos, devendo, portanto, ser refutada como prática. Assim sendo, o ambiente constitucional procurou assegurar a dignidade de forma imperativa, de maneira que nem mesmo um tratamento médico possa afastá-la, rechaçando todo tipo de intervenção dolorosa e excessiva que ocasione, desnecessariamente, o prolongamento da vida. Dessa forma, o direito de continuar vivo à luz do art. 5, caput, exige uma conduta que garanta dignidade ao indivíduo tanto para o tratamento, quanto para ter uma vida e morte dignas, afastando a tortura e outros meios de tratamento indignos, ocasionados pela obstinação terapêutica. O recente Código de Ética Médica, CEM, apresenta-se afinado como os ideais constitucionais ao prever, em seu art. 14, a vedação ao médico de praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no país, CFM, 2019, p. 21-22. Nesse contexto, destaca-se o objetivo de não submeter o paciente a tratamento excessivo e desnecessário que lhe cause sofrimento e dor, em vez de amenizar o seu tormento, vedando-se, portanto, a submissão a técnicas que equivalham à tortura ou tratamento desumano. Na mesma linha de intelecção e com riqueza de detalhes, o art. 41 do Código de Ética Médica, ao vedar em seu caput que o médico possa abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal, 100, 2019, p. 27-28. Por conseguinte, o artigo se inclina a uma conduta ainda mais humana, ao prever em seu parágrafo único que,
em situações de enfermidade terminal e incurável, o médico tem o dever de oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. 100, 2019, p. 28. Como alternativa ao tratamento terapêutico obstinado que causa dor e sofrimento desnecessários, surge a prática dos métodos de cuidados paliativos, ao fornecer uma conduta que se presta a aliviar a dor e dedicar um olhar mais humanizado àquele que já se encontra em processo de morte. A Organização Mundial da Saúde, OMS, prescreve os cuidados paliativos como contraponto à distanásia, pois sua finalidade é trazer qualidade de vida aos pacientes e aos familiares que lhes cercam, ao minimizar assim a dor e os efeitos da doença, proporcionando suporte psicológico e espiritual, desde o princípio da doença ao seu desfecho. OMS, 2018. A prioridade é então dar ao paciente e à sua família as condições mínimas de suporte e alívio da dor, diante de um quadro irreversível. Assim, os profissionais da saúde se tornam protagonistas desse vínculo junto com o paciente, numa relação entre a ética profissional e a autonomia da vontade do enfermo. No âmbito do conceito inspirado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, em todo tratamento e procedimento aos quais o paciente é submetido, é imperioso mencionar o princípio da autonomia privada, como agente regulador das relações entre os particulares. Dessa maneira, o enfermo, diante de um quadro irreversível, pode optar pela forma de tratamento, desde que não seja vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Assim, também pode optar por não se submeter a todo e qualquer tratamento, técnica e intervenções que lhe causem dor, desconforto e que não lhe proporcione avanços positivos em seu quadro. A autonomia possibilitada ao paciente pode se dar através de uma manifestação prévia, quando ainda há condições de se manifestar, ou, estando incapaz de exprimir sua própria vontade, pode o seu representante realizá-la. O art. 1º da Resolução nº 19952012 do CFM se revela em um exemplo ao princípio da autonomia da vontade, ao prever a possibilidade de adoção das diretivas antecipadas de vontade, DAV, na relação médico-paciente, definindo-as como o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade. É nítido o direito de exercício da autonomia da vontade possibilitada a todos os indivíduos, ao longo de suas vidas, e que também deve ser observado no momento derradeiro de vida de um enfermo. Nessa perspectiva, Farias e Rosenwald, 2017, p. 96, esclarecem que através dessas diretivas antecipadas, o paciente pode definir, enquanto estiver no gozo de suas faculdades mentais, os limites terapêuticos a serem adotados em seu tratamento de saúde, em eventual hipótese de estado terminal. O ato que possibilita antecipar e documentar uma manifestação de vontade a ser executada no futuro demonstra uma evolução para que a discussão sobre a morte não seja vista sob o viés de um tabu, e que o exercício dessa manifestação de vontade do direito de morte digna seja algo rotineiro, o que significa não abandonar ao relento aquele que sofre com uma enfermidade e que experimente a dignidade até seu último respirar. Ademais,
imperioso destacar as resoluções N graus 18052006 e N graus 21562016, ambas do Conselho Federal de Medicina. A primeira solidifica a necessidade de promoção da morte no tempo certo, ortotanásia, isto é, uma morte serena, sem tratamentos agressivos, brutais, ainda que diante de recursos vitais disponíveis e que permitam o seu prolongamento. A segunda estabelece critérios para a admissão de pacientes em UTI cujo potencial de recuperação é nulo, determinando o equilíbrio terapêutico frente a situações irremediáveis. D'Adalto, Savoy, 2017. Nota-se o despertar social e científico para a promoção de um ambiente favorável ao momento da morte, aquecendo as discussões a respeito da obstinação terapêutica e de seus evidentes efeitos maléficos à pessoa e à sua dignidade. Malgrado não exista no sistema jurídico federal legislação específica sobre a distanásia, afirma-se a proibição, sob a ótica ético-jurídica dessa prática. Indispensável é salientar, ainda, a expressa vedação do excesso terapêutico e a ratificação dessa conduta como infração ético-disciplinar pelo Código de Ética Médica, sem CFM. Diante disso, a medicina precisa se empenhar em reconhecer que, apesar de toda modernização e inovação tecnológica, lhe incumbe o dever de resgatar a dignidade, visando sempre o valor da vida humana, sem idolatrar sua dimensão física. Pecini, 2007, p. 58. Isto posto, a medicina e o direito serão as áreas de conhecimento a mediar esses conflitos e os meios para equilibrar essa árdua missão de humanizar o processo de morte, traçando uma linha tênue entre questões éticas e morais, fazendo com que tanto os tratamentos, quanto as leis se voltem para o ponto de partida de todo direito de vida e de morte dignas assegurado ao homem, que convergem para o princípio maior, o da dignidade da pessoa humana. Considerações finais. As tecnologias a serviço da saúde proporcionaram diversos avanços e benefícios, mas trouxeram a problemática quanto à má utilização e limites de recursos capazes de prolongar a vida do ser humano, por vezes, considerados desnecessários e superficiais. Nesse sentido, a grande discussão sobre a distanásia está, muitas das vezes, em não saber até quando prolongar a vida do paciente sem interferir em sua dignidade, visto que é direito do homem gozar vida digna bem como morte igualmente digna. Imperioso destacar que a Carta Magna, cf/88, assegura direitos fundamentais ao homem, dentre eles, o direito à vida resguardando-se a sua dignidade, ao se preservar os meios mínimos necessários para a sobrevivência, como também o respeito à sua autonomia e à morte digna. Pelo fato de a distanásia caracterizar-se pelo prolongamento inútil e artificial do processo de morte do paciente, por meio da adoção de meios terapêuticos excessivos e desproporcionais, causando-lhe dor e sofrimento desnecessários, pode-se configurar desrespeito aos seus direitos, lesão à dignidade. Diante disso, é crucial que a relação tratamento versus paciente se dê a partir de um limite ético, visando a aplicação de cuidados paliativos ao trazer um contraponto à obstinação terapêutica e com a perspectiva de garantir um processo de morte digno, como forma de revestir esse momento de dor e angústia com um olhar de empatia, compaixão e proteção. Embora entranhada na cultura médica, a prática da obstinação terapêutica é condenada de forma indireta pelo SEM, ao entender que ela se compara à tortura, submetendo o enfermo a uma situação de sobrevida dolorosa e artificial. No que concerne ao médico,
cabe ao direito resguardá-lo, quando agir em atendimento à autonomia e considerar a vontade do enfermo como norte na escolha do tratamento a ser ministrado, ou a de sua família quando o paciente não puder se manifestar, a fim de que não seja penalizado pela opção considerada, ministrando a adoção pela ortotanásia, refutando-se a distanásia como prática ao prolongar dolorosamente o processo de morte.